Um milionário herdou um resort de seu pai e se disfarçou de zelador para testar os funcionários. Ficou horrorizado quando ouviu o gerente dizer algo. O sol se punha sobre as águas cristalinas do Atlântico, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados. As ondas quebravam suavemente contra a costa, criando uma sinfonia natural que costumava acalmar Rodrigo Almeida. No entanto, nesta tarde, nem mesmo a beleza do pôr do sol podia aplacar a tempestade que se desencadeava em seu interior. Rodrigo, um jovem de 28 anos, alto e de compleição atlética, encontrava-se de pé na varanda da suíte presidencial do Resort Paraíso Tropical. Seus olhos cor de avelã, normalmente cintilantes e cheios de vida, agora refletiam uma mistura de dor e confusão. Seu cabelo castanho, geralmente perfeitamente penteado, estava desgrenhado pelas inúmeras vezes que havia passado seus dedos por ele nas últimas horas. Vestia um terno preto impecável, mas a gravata estava frouxa e os primeiros botões de sua camisa branca desabotoados. Em sua mão direita segurava um copo de uísque, apenas tocado. A notícia que havia recebido naquela manhã tinha mudado sua vida para sempre. Alberto Almeida, seu pai e magnata do turismo, havia falecido repentinamente de um ataque cardíaco. O som da porta se abrindo tirou Rodrigo de seus pensamentos. Ele se virou para ver Beatriz, sua mãe, entrar no quarto. Apesar da tristeza evidente em seu rosto, Beatriz mantinha a elegância e o porte que a caracterizavam. Seu cabelo preto, salpicado de alguns fios grisalhos, estava preso em um coque impecável, e seu vestido preto de estilista acentuava sua figura esguia. "Rodrigo, querido", disse Beatriz com voz suave, aproximando-se de seu filho. "A leitura do testamento será em 1 hora. Você deveria se preparar." Rodrigo assentiu mecanicamente, tomando um gole de seu uísque antes de deixar o copo sobre a mesa mais próxima. "Ainda não posso acreditar que ele se foi, mãe", murmurou, sua voz embargada pela emoção contida. Beatriz se aproximou e o abraçou, permitindo-se por um momento mostrar sua própria vulnerabilidade. "Eu sei, meu amor, eu também não posso acreditar. Seu pai era um homem forte, cheio de vida. Nunca pensei que nos deixaria tão cedo." Eles se separaram depois de um momento, e Beatriz tomou o rosto de seu filho entre suas mãos, olhando-o diretamente nos olhos. "Mas agora devemos ser fortes, Rodrigo. Seu pai construiu um império, e agora depende de nós manter seu legado." Rodrigo sentiu um nó no estômago diante das palavras de sua mãe. Sabia que este momento chegaria eventualmente, mas sempre pensou que teria mais tempo, que seu pai estaria ali para guiá-lo. Agora, de repente, todo o peso das expectativas familiares caía sobre seus ombros. "Não sei se estou pronto para isso, mãe", confessou, afastando-se e caminhando de volta à varanda. "Papai sempre quis que eu me envolvesse mais no negócio, mas eu sempre encontrei desculpas para não fazê-lo." Beatriz seguiu seu filho, colocando uma mão reconfortante sobre seu ombro. "Seu pai entendia que você precisava de seu próprio espaço, Rodrigo. Nunca o pressionou demais porque confiava que, quando chegasse o momento, você estaria à altura das circunstâncias." Rodrigo se virou para olhar sua mãe, a dúvida claramente visível em seus olhos. "E se eu não estiver? E se eu não puder lidar com tudo isso?" "Você estará", afirmou Beatriz com convicção. "Você é um Almeida, Rodrigo. Você carrega o espírito empreendedor de seu pai no sangue. Pode ser que você não tenha se envolvido diretamente no negócio até agora, mas cresceu rodeado por ele. Você conhece este mundo melhor do que pensa." Antes que Rodrigo pudesse responder, uma batida na porta interrompeu a conversa. Era Carla, a assistente pessoal da família, uma mulher de meia idade com óculos de armação fina e um terno cinza. "Desculpem a interrupção", disse Carla com tom profissional. "O advogado da família chegou e está pronto para proceder com a leitura do testamento quando vocês estiverem." Beatriz assentiu. "Obrigada, Carla, estaremos lá em alguns minutos." Quando Carla se retirou, Beatriz se voltou para seu filho mais uma vez. "É hora, Rodrigo. Sei que é difícil, mas devemos enfrentar isso juntos. Seu pai gostaria que fôssemos fortes." Rodrigo,
respirou fundo, endireitou sua gravata e abotoou sua camisa. Você tem razão, mãe. Vamos lá. Juntos, mãe e filho saíram da suíte e se dirigiram à sala de reuniões do resort, onde o destino do Império Almeida estava prestes a ser revelado. A sala de reuniões era um espaço imponente, com uma grande mesa de jacarandá no centro e cadeiras de couro preto ao redor. As paredes estavam adornadas com fotografias que mostravam a história do resort Paraíso Tropical, desde sua inauguração há 3 décadas até suas mais recentes ampliações. Em cada imagem, a figura de Alberto Almeida se destacava. Seu sorriso confiante e seu olhar visionário capturados para a posteridade, Rodrigo não pôde evitar sentir uma pontada de culpa ao ver essas imagens. Enquanto seu pai construía este império, ele estava mais preocupado em desfrutar dos frutos desse trabalho do que em aprender a mantê-lo e fazê-lo crescer. Já sentados ao redor da mesa, se encontravam várias figuras-chave na vida e no negócio dos Almeida. Estava Marcelo Santos, o gerente-geral do resort, um homem de uns 50 anos, de cabelo grisalho e olhar astuto atrás de seus óculos de grife. Ao seu lado, Juliana Ferreira, a chefe de pessoal, uma mulher de uns 40 anos, de cabelo castanho preso em um coque e olhos calorosos que refletiam uma profunda tristeza pela perda de Alberto. Também estava presente Roberto Oliveira, o contador-chefe, um homem baixo e rechonchudo, com uma calvície incipiente e dedos que não paravam de brincar com sua gravata. E, finalmente, na cabeceira da mesa, encontrava-se Eduardo Gomes, o advogado da família Almeida, um homem de uns 60 anos, cabelo branco e expressão séria. Quando Rodrigo e Beatriz entraram na sala, todos se levantaram em sinal de respeito. Houve uma troca de cumprimentos silenciosos, apertos de mão e abraços breves. A atmosfera era solene, carregada de emoções contidas e expectativas não expressas. Uma vez que todos estavam sentados, o advogado Gomes limpou sua garganta e começou a falar. Estamos aqui reunidos para a leitura do testamento do Sr. Alberto Almeida, anunciou com voz grave. Antes de prosseguir, gostaria de expressar minhas mais sinceras condolências à família e a todos os presentes. Alberto não. Foi apenas meu cliente por mais de 30 anos, mas também um amigo próximo. Sua perda é um golpe para todos nós. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras se assentassem antes de continuar. Agora procederei com a leitura do testamento. Gomes tirou um envelope selado de sua pasta e o abriu com cuidado, extraiu vários documentos e começou a ler. Eu, Alberto Almeida, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro que este é meu último testamento e vontade. Rodrigo escutava com uma mistura de ansiedade e temor. Embora sempre soubesse que herdaria o negócio familiar algum dia, a realidade desse momento o golpeava com força. Seu olhar se cruzou brevemente com o de Juliana, que lhe ofereceu um sorriso reconfortante. Sempre havia apreciado o calor de Juliana, que tinha sido quase como uma segunda mãe para ele durante seu crescimento. E é meu desejo que meu único filho, Rodrigo Almeida, herde a totalidade de minhas ações e propriedades, incluindo, mas não se limitando ao Resort Paraíso Tropical e todas as suas extensões e propriedades associadas. Um murmúrio percorreu a sala. Embora todos esperassem essa decisão, ouvi-la em voz alta a tornava real e definitiva. Rodrigo sentiu que o peso sobre seus ombros se multiplicava. Viu como Marcelo Santos arqueava uma sobrancelha, sua expressão indecifrável. No entanto, continuou o advogado, e todos na sala se tensionaram diante dessa palavra. Esta herança está sujeita a uma condição. Rodrigo se endireitou em sua cadeira, seu coração batendo forte. Uma condição. Seu pai nunca havia mencionado nada a respeito. Para tomar posse completa da herança e assumir o controle total do resort Paraíso Tropical, Rodrigo deverá trabalhar em cada departamento do resort durante um período de 6 meses, começando pela posição mais baixa em cada área. Durante este tempo, deverá usar um nome falso e não revelar sua verdadeira identidade a ninguém fora desta sala.
O silêncio que se seguiu a estas palavras foi ensurdecedor. Rodrigo olhou ao seu redor, vendo a surpresa refletida nos rostos de todos os presentes. Sua mãe, Beatriz, parecia tão surpresa quanto ele. Se Rodrigo completar com sucesso este período de 6 meses, continuou Gomes, assumirá o controle total do resort e todas as propriedades associadas. Se decidir não cumprir com esta condição, ou se revelar sua identidade antes do tempo, a propriedade do resort passará para uma junta diretiva composta pelos atuais chefes de departamento, e Rodrigo só receberá uma mesada mensal. Rodrigo ficou sem palavras. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Seu pai, mesmo após sua morte, continuava desafiando-o, empurrando-o a se envolver no negócio de uma maneira que nunca havia imaginado. Pai, murmurou para si mesmo, uma mistura de frustração e admiração em sua voz. O advogado Gomes continuou lendo algumas disposições menores do testamento, mas Rodrigo mal escutava. Sua mente estava tentando processar o que significava essa condição. Teria que abandonar sua vida de luxo, sua identidade, tudo o que conhecia, para mergulhar completamente no funcionamento do resort, desde o nível mais básico. Quando Gomes terminou a leitura, a sala ficou em silêncio por alguns momentos. Foi Beatriz quem falou primeiro. Eduardo, disse dirigindo-se ao advogado, você estava ciente desta condição? Gomes negou com a cabeça. Alberto me entregou este envelope, selado há alguns meses, com instruções estritas para não abri-lo até este momento. Estou tão surpreso quanto todos vocês. Marcelo Santos limpou a garganta. Se me permitem, disse sua voz suave, mas firme. Acho que Dom Alberto demonstrou mais uma vez sua genialidade. Esta condição assegurará que o futuro líder do resort conheça a fundo seu funcionamento. Juliana assentiu, acrescentando, além disso, dará a Rodrigo a oportunidade de conhecer realmente nosso pessoal e entender suas necessidades e desafios. Rodrigo escutava esses comentários em silêncio, sua mente ainda tentando processar a situação. Finalmente ele se levantou, todos os olhares se dirigiram para ele. Começou, sua voz trêmula no início, mas ganhando firmeza à medida que falava. Aceito a condição do meu pai. Sei que não estive tão envolvido no negócio quanto deveria, mas estou disposto a aprender, a trabalhar duro e a honrar o legado do meu pai. Beatriz tomou a mão de seu filho, seus olhos brilhando com orgulho e preocupação em partes iguais. Rodrigo, você tem certeza? 6 meses é muito tempo, e você terá que renunciar a tudo o que conhece. Rodrigo assentiu, uma nova determinação, brilhando em seus olhos. Tenho certeza, mãe e papai sempre quis que eu entendesse realmente o negócio, e agora vejo por que é hora de eu assumir minha responsabilidade. O advogado Gomes se levantou. Muito bem, então. Segundo as instruções de Alberto, o período de 6 meses começará em 1 semana. Durante este tempo, Rodrigo, você deverá se preparar para sua nova identidade, o resto de vocês, disse, olhando para Marcelo, Juliana e Roberto, deverão manter o segredo da verdadeira identidade de Rodrigo. Está claro? Todos assentiram solenemente. Excelente, continuou Gomes. Agora, há alguns detalhes adicionais que devemos discutir. Enquanto o advogado continuava falando sobre os aspectos legais e logísticos da situação, Rodrigo se permitiu um momento para refletir. Sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Passaria de ser o herdeiro playboy a um simples funcionário de manutenção. A ideia o aterrorizava e o emocionava em partes iguais. Olhou as fotos de seu pai nas paredes, o rosto sorridente e confiante de Alberto Almeida. Pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo sentiu que realmente entendia seu pai. Este último desafio era o presente final de Alberto, a oportunidade de Rodrigo provar a si mesmo, não só para os outros, mas para si mesmo. Vou fazer você se sentir orgulhoso, pai. Pensou Rodrigo, uma nova determinação ardendo em seu interior. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de atividade. Rodrigo teve que se preparar para sua nova vida como Ricardo, o nome que havia escolhido para seu alter ego.
Com a ajuda de Juliana, que se ofereceu para supervisionar sua transformação, Rodrigo começou a planejar os detalhes de sua nova identidade. Uma tarde, enquanto revisavam os últimos detalhes no escritório de Juliana, Rodrigo não pôde evitar expressar suas dúvidas. Juliana, você acha que eu realmente poderei fazer isso? Acha que conseguirei enganar a todos e viver como um funcionário comum por 6 meses? Juliana, que estava revisando alguns documentos, levantou o olhar e lhe dedicou um sorriso caloroso. Rodrigo, eu te vi crescer. Sei que você tem um bom coração e que é mais capaz do que acredita. Seu pai não teria proposto este desafio se não acreditasse que você pode superá-lo. Rodrigo assentiu, agradecido pelo apoio. Obrigado, Juliana. Não sei o que faria sem você. Você sempre esteve aí para mim, mesmo quando eu era um moleque mimado. Juliana riu suavemente. Oh, você teve seus momentos, mas sempre soube que havia um bom homem por baixo de toda essa fachada de rapaz rico. Sua expressão se tornou mais séria. Rodrigo, há algo que devo te dizer. Seu pai, ele e eu éramos muito próximos. Não era apenas meu chefe, mas também um amigo querido. Rodrigo a olhou com curiosidade. Sempre havia notado que seu pai tinha um respeito especial por Juliana, mas nunca havia pensado muito nisso. Juliana continuou. Alberto me confiou muitas coisas sobre o resort, sobre seus planos para o futuro. Ele queria que eu te guiasse durante este processo, mas sem interferir demais. Queria que você descobrisse as coisas por si mesmo. O que você quer dizer? Perguntou Rodrigo, intrigado. Só que há mais neste resort do que se vê à primeira vista. Rodrigo, seu pai, construiu algo especial aqui, algo que vai além de um simples negócio. Espero que durante estes 6 meses você possa descobrir o que realmente significa o paraíso tropical. Antes que Rodrigo pudesse perguntar mais, a porta do escritório se abriu bruscamente. Marcelo Santos entrou, seu rosto uma máscara de irritação mal contida. Juliana, preciso falar com você sobre os novos contratos dos fornecedores, disse Marcelo, ignorando deliberadamente Rodrigo. Juliana se levantou, sua expressão mudando para uma de profissionalismo. Claro, Marcelo. Rodrigo, você se importa se continuarmos isso mais tarde? Rodrigo assentiu, notando a tensão no ar. Enquanto se dirigia à porta, não pôde evitar notar o olhar frio que Marcelo lhe lançou. Sempre havia sentido que o gerente-geral não o apreciava muito, mas agora essa antipatia parecia ter aumentado. Ao sair do escritório, Rodrigo se encontrou cara a cara com Roberto, o contador-chefe, que parecia estar prestes a bater na porta. Oh, Rodrigo, disse Roberto, claramente surpreso. Não esperava vê-lo por aqui. Só estava acertando alguns detalhes com Juliana, respondeu Rodrigo, notando o nervosismo na voz de Roberto. Claro, claro, murmurou Roberto, passando por Rodrigo para entrar no escritório. Se me der licença, Rodrigo ficou no corredor, refletindo sobre os eventos dos últimos dias. Havia tensões e segredos no resort que nunca havia notado antes. O que mais descobriria durante seu tempo como Ricardo? A manhã em que Rodrigo deveria começar sua nova vida como Ricardo chegou rápido demais para seu gosto. Ele acordou antes do amanhecer, seu estômago revirado por uma mistura de nervos e antecipação. Olhou-se no espelho do banheiro, mal reconhecendo o homem que lhe devolvia o olhar. Seu cabelo, antes perfeitamente penteado, agora estava mais longo e despenteado. Uma barba de vários dias cobria seu rosto, ocultando parcialmente suas feições, distintivas. As roupas de marca haviam sido substituídas por jeans gastos e uma camiseta simples. Bom dia, Ricardo, murmurou para si mesmo, praticando o tom de voz mais grave que usaria durante os próximos 6 meses. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Era sua mãe, Beatriz, que entrou com uma expressão de preocupação em seu rosto. Está pronto, querido? Perguntou, sua voz tingida de emoção. Rodrigo assentiu. Incapaz de encontrar as palavras adequadas, Beatriz se aproximou e o abraçou fortemente. Lembre-se, aconteça o que acontecer. Estou orgulhosa de... Você, sussurrou seu pai, também estaria. Rodrigo se permitiu um momento de vulnerabilidade nos braços de sua mãe
antes de se separar e pegar sua mochila. "É hora", disse, sua voz mais firme do que se sentia. Juntos, mãe e filho saíram da suíte presidencial pela última vez nos próximos 6 meses. Caminharam em silêncio pelos corredores do resort, ainda desertos àquela hora da manhã. Ao chegar à entrada de serviço, onde Juliana os esperava, Beatriz abraçou seu filho mais uma vez. "Cuide-se, meu amor", disse com lágrimas nos olhos. "E lembre-se, se em algum momento sentir que não pode continuar, sempre pode desistir. Seu bem-estar é mais importante que qualquer herança." Rodrigo assentiu, grato pelo apoio incondicional de sua mãe. "Eu vou, mãe, te amo." Com um último abraço, Rodrigo se separou de sua mãe e se aproximou de Juliana, que o esperava com uma expressão de determinação em seu rosto. "Pronto, Ricardo?", perguntou Juliana, usando seu novo nome para ajudá-lo a entrar no papel. Rodrigo: "Não, Ricardo", assentiu. "Pronto." Juliana lhe entregou um uniforme de manutenção e um crachá de identificação. "Bem-vindo ao Resort Paraíso Tropical. Ricardo, seu turno começa em 15 minutos. Antônio, o chefe de manutenção, estará esperando você na sala de suprimentos." Ricardo pegou o uniforme e o crachá, sentindo o peso de sua nova realidade. Com um último olhar para sua mãe, que o observava à distância, entrou pela porta de serviço, deixando para trás sua vida de luxos e privilégios. O corredor de serviço era um mundo completamente diferente do resort que Ricardo conhecia. As paredes, em vez do luxuoso papel de parede que adornava as áreas de hóspedes, estavam pintadas de uma cor bege simples e funcional. O piso era de concreto polido, muito, longe dos tapetes persas e dos pisos de mármore aos quais estava acostumado. Enquanto caminhava em direção à sala de suprimentos, Ricardo cruzou com vários funcionários que começavam seus turnos. Alguns o olharam com curiosidade, outros mal lhe prestaram atenção, imersos em suas próprias rotinas matinais. Pela primeira vez em sua vida, Ricardo experimentou o que era ser completamente anônimo, ser apenas mais um rosto na multidão. Ao chegar à sala de suprimentos, encontrou-se com Antônio, um homem robusto de uns 50 anos, com um bigode espesso e mãos calejadas, que falavam de anos de trabalho duro. "Você deve ser o novo, Ricardo", disse Antônio, avaliando-o com um olhar crítico. "Espero que esteja pronto para trabalhar duro. Aqui não toleramos preguiçosos." Ricardo assentiu, tentando projetar uma confiança que não sentia. "Sim, senhor. Estou pronto para aprender e trabalhar duro." Antônio grunhiu, aparentemente satisfeito com a resposta. "Bom, vista o uniforme e me siga. Temos muito o que fazer antes que os hóspedes acordem." Enquanto se trocava no pequeno vestiário anexo à sala de suprimentos, Ricardo não pôde evitar pensar em quão surreal era toda a situação. Há apenas uma semana, era o herdeiro do resort, vivendo uma vida de luxo e conforto. Agora, estava prestes a começar seu primeiro dia como funcionário de manutenção, preparando-se para limpar banheiros e consertar torneiras que gotejam. Ao sair do vestiário, viu seu reflexo em um pequeno espelho pendurado na parede. O uniforme azul escuro do pessoal de manutenção ficava um pouco grande nele, fazendo-o parecer mais jovem e menos seguro de si. Por um momento sentiu uma pontada de pânico. Será que realmente conseguiria fazer isso por 6 meses? "Ricardo, mexa-se!" A voz de Antônio o tirou de seus pensamentos. "Os vasos sanitários não vão se limpar sozinhos." Ricardo respirou fundo, endireitou os ombros e seguiu Antônio para fora da sala de suprimentos. Sua nova vida havia começado oficialmente. As primeiras horas de seu turno foram um turbilhão de atividade. Antônio o levou de um lado para o outro do resort, mostrando-lhe as tarefas básicas que se esperava que realizasse: limpar banheiros, trocar lâmpadas queimadas, recolher lixo dos jardins e uma dúzia de outras tarefas que Ricardo nunca havia considerado antes. Para sua surpresa, Ricardo descobriu que o trabalho físico tinha um efeito calmante em sua mente inquieta. Concentrar-se em esfregar um vaso sanitário ou em rastelar folhas caídas o impedia de obcecar-se com sua situação ou se preocupar com o futuro. No entanto,
A realidade de sua nova posição o atingiu com força quando, enquanto limpava o banheiro da piscina principal, um hóspede entrou e começou a usar o mictório sem nem mesmo olhar para ele. Ricardo, que sempre havia sido o centro das atenções onde quer que fosse, de repente se sentiu invisível. Na metade da manhã, durante um breve intervalo, Ricardo se encontrou na cafeteria dos funcionários, rodeado de empregados que conversavam e riam, completamente alheios à sua verdadeira identidade. Ele se sentou sozinho em um canto, observando e escutando, tentando absorver tudo o que podia sobre este novo mundo. Foi então que notou uma jovem sentada a algumas mesas de distância. Ela tinha o cabelo escuro preso em um rabo de cavalo prático e usava o uniforme das garçonetes do resort. O que chamou a atenção de Ricardo foi a intensidade com que a jovem estudava um livro grosso que tinha à sua frente, ignorando completamente a animada conversa ao seu redor. Intrigado, Ricardo se levantou para jogar os restos de seu café na lixeira próxima à mesa da jovem. Ao passar por ela, deu uma olhada no livro. Era um texto de contabilidade avançada. Leitura interessante para o intervalo, comentou Ricardo antes que pudesse se conter. A jovem levantou o olhar surpresa. Por um momento, Ricardo temeu ter cometido um erro ao falar com ela, mas então ela sorriu, um sorriso caloroso que iluminou todo o seu rosto. Estou estudando para meus exames, explicou ela. Trabalho aqui para pagar a faculdade. Ricardo assentiu, impressionado com sua dedicação. Sou Ricardo, apresentou-se, estendendo sua mão. Hoje é meu primeiro dia na manutenção. Fernanda, respondeu ela, apertando sua mão. Garçonete e estudante de contabilidade, em tempo parcial, bem-vindo ao paraíso tropical, Ricardo. Antes que pudessem continuar sua conversa, a voz de Antônio ressoou na cafeteria. Ricardo. Intervalo acabou. Temos um vazamento na suíte 305. Ricardo se despediu rapidamente de Fernanda e correu em direção a Antônio, mas não pôde evitar olhar para trás uma vez mais. Fernanda já havia voltado para seu livro, mas havia algo nela que tinha captado seu interesse. Enquanto seguia Antônio até a suíte 305, Ricardo refletiu sobre sua manhã. Tinha sido exaustiva, confusa e, em muitos aspectos, humilhante, mas também tinha sido reveladora. Em apenas algumas horas, tinha visto mais do funcionamento interno do resort do que em toda sua vida anterior. E enquanto se preparava para enfrentar seu próximo desafio, um cano com vazamento e um hóspede irritado, Ricardo percebeu que talvez, apenas talvez, seu pai soubesse exatamente o que estava fazendo ao lhe impor esta prova. Talvez estes 6 meses não fossem apenas um obstáculo a superar, mas uma oportunidade para crescer e aprender. Com essa ideia em mente, Ricardo pegou sua caixa de ferramentas e entrou na suíte 305, pronto para enfrentar o que quer que o destino e os encanamentos caprichosos tivesse preparado para ele. À medida que os dias passavam, Ricardo começou a se adaptar à sua nova rotina. Ele se levantava antes do amanhecer, vestia seu uniforme de manutenção e mergulhava em um mundo de trabalho duro e desafios constantes. Cada dia trazia novas tarefas e problemas para resolver, desde ar-condicionados com defeito até hóspedes difíceis. Uma manhã, enquanto consertava uma espreguiçadeira quebrada ao lado da piscina principal, Ricardo notou Marcelo Santos, o gerente-geral, falando acaloradamente com um homem que não reconheceu. Ambos estavam longe, o suficiente para que Ricardo não pudesse ouvir a conversa, mas a linguagem corporal de Marcelo indicava que ele estava incomodado. Intrigado, Ricardo tentou se aproximar disfarçadamente, fingindo recolher algumas folhas caídas. Foi então que captou fragmentos da conversa. Não pode continuar aumentando os preços, dizia o homem desconhecido. Nosso acordo era claro. As coisas mudaram, respondeu Marcelo em voz baixa, mas firme. Com a morte de Alberto, precisamos... Nesse momento, Marcelo notou a presença de Ricardo e se interrompeu abruptamente. Lançou-lhe um olhar fulminante antes de levar o homem para um lugar mais privado. Ricardo ficou pensativo. Que tipo de acordos Marcelo estava fazendo?
e por que a morte de seu pai havia mudado as coisas. Fez uma nota mental para ficar mais atento às atividades de Marcelo no futuro. Enquanto terminava de consertar a espreguiçadeira, Ricardo viu Fernanda caminhando pela borda da piscina, carregando uma bandeja com bebidas para os hóspedes. Notou como ela se movia, com graça e eficiência, sorrindo e conversando com os clientes, enquanto servia seus coquetéis. No entanto, também pôde ver o cansaço em seus olhos, o leve tremor em suas mãos, depois de horas carregando bandejas pesadas. Impulsivamente, Ricardo se aproximou dela quando ela terminou de servir as bebidas. "Olá, Fernanda." Ele a cumprimentou com um sorriso. "Parece que você teve uma manhã movimentada." Fernanda se virou, surpresa no início, mas depois retribuiu o sorriso. "Oh, olá, Ricardo, sim. Tem sido uma loucura, o calor faz com que todos queiram beber mais do que o normal." "Imagino", assentiu Ricardo. Então, sem pensar muito, acrescentou: "Ei, que tal tomarmos um café juntos durante o intervalo?" "Bem, se você tiver tempo para descansar, claro." Fernanda pareceu hesitar por um momento, mas depois seu sorriso se alargou. "Sabe de uma coisa, isso soa ótimo. Eu poderia usar um descanso e alguma companhia que não me peça outra pinha colada." Ambos riram e concordaram em se encontrar na cafeteria dos funcionários durante o próximo intervalo. O resto da manhã passou voando para Ricardo. Ele consertou torneiras que pingavam, trocou lâmpadas queimadas e até teve que lidar com uma família de guaxinins que havia decidido fazer seu lar em um dos contêineres de lixo do resort. Cada tarefa apresentava um novo desafio e Ricardo se surpreendeu gostando da sensação de realização que vinha com a resolução de problemas práticos. Quando finalmente chegou a hora de seu intervalo, Ricardo se dirigiu à cafeteria dos funcionários com uma mistura de antecipação e nervosismo. Encontrou Fernanda já sentada em uma mesa no canto, com 2 xícaras de café na sua frente. "Espero que você goste de café preto", disse Fernanda quando Ricardo se sentou. "Não sabia como você toma, mas pensei que depois de uma manhã de trabalho duro você precisaria de algo forte." Ricardo pegou a xícara, agradecido. "Café preto é perfeito, obrigado. E você tem razão. Eu definitivamente preciso disso." Houve um momento de silêncio, enquanto ambos tomavam um gole de seus cafés. Então, Fernanda falou: "Então, Ricardo, o que te traz ao paraíso tropical? Você não parece o típico cara da manutenção, sem ofensa." Ricardo quase se engasgou com seu café. Por um momento, temeu que seu disfarce não fosse tão bom quanto pensava, mas então percebeu que Fernanda estava apenas fazendo uma observação casual. "Bem", começou, escolhendo suas palavras com cuidado, "digamos que estou em um momento de mudança na minha vida. Precisava de um novo começo, e este trabalho parecia uma boa oportunidade para aprender coisas novas." Fernanda assentiu, compreensiva. "Entendo você. Eu também. Estou aqui buscando um novo começo. De certa forma, este trabalho me permite estudar e economizar para a faculdade. Algum dia espero ser contadora e poder ajudar minha família." Ricardo se sentiu tocado pela determinação de Fernanda. "É admirável que você trabalhe tão duro pelos seus sonhos", disse sinceramente. "Como você se interessou por contabilidade?" Os olhos de Fernanda se iluminaram. "Sempre me fascinaram os números e como eles podem contar a história de um negócio. Além disso, cresci vendo meu pai lutar com as finanças de sua pequena loja. Quero ser capaz de ajudar pessoas como ele, pequenos empresários que têm grandes sonhos, mas precisam de ajuda para lidar com o lado financeiro." Enquanto Fernanda falava, Ricardo não pôde evitar se sentir impressionado com sua paixão e sua visão. Também sentiu uma pontada de culpa ao pensar em como ele havia dado por certo sua riqueza e posição por tanto tempo. "É um objetivo maravilhoso", disse Ricardo. "Tenho certeza de que você vai conseguir." Fernanda sorriu, um pouco envergonhada. "Obrigada. Às vezes é difícil, especialmente quando estou exausta depois de um longo turno e ainda tenho que estudar, mas sei que valerá a pena no final." Ricardo estava prestes a responder quando notou Marcelo Santos entrando na cafeteria. O gerente-geral parecia preocupado e estressado, muito diferente de sua habitual compostura fria.
Marcelo olhou ao redor da cafeteria. Seus olhos se detiveram brevemente em Ricardo e Fernanda antes de continuar sua busca. Você está bem? Perguntou Fernanda, notando a mudança na expressão de Ricardo. Sim, estou bem, respondeu Ricardo, voltando sua atenção para Fernanda. Só me lembrei que tenho que terminar de consertar um ar-condicionado antes que meu turno. Termine. Fernanda olhou para seu relógio e suspirou. Falando em turnos, o meu está prestes a começar de novo. Obrigada pelo café e pela conversa, Ricardo. Foi agradável ter uma conversa que não envolva anotar pedidos de bebidas. Ambos se levantaram e por um momento houve um silêncio desconfortável. Então, Fernanda deu um rápido abraço em Ricardo. Nos vemos por aí, disse com um sorriso antes de sair apressadamente da cafeteria. Ricardo ficou ali por um momento, um sorriso bobo em seu rosto. Mas quando viu Marcelo sair da cafeteria com uma expressão de frustração, seu sorriso se desvaneceu. Lembrou-se da conversa que havia presenciado antes e se perguntou o que realmente estava acontecendo no resort que seu pai havia construído. Com um suspiro, Ricardo jogou sua xícara de café vazia fora e se preparou para voltar ao trabalho. Tinha a sensação de que os próximos meses seriam muito mais complicados do que havia imaginado. À medida que as semanas passavam, Ricardo foi se adaptando cada vez mais à sua nova vida como funcionário de manutenção. Suas mãos, antes suaves e bem cuidadas, agora estavam cheias de calos e pequenos cortes, testemunho do trabalho duro que realizava dia após dia. Sua pele, antes pálida pelas horas passadas em escritórios com ar-condicionado, agora estava bronzeada pelo sol tropical. Mas as mudanças não eram apenas físicas. Ricardo começou a notar como sua perspectiva sobre o resort e seus funcionários ia mudando gradualmente. Já não via o paraíso tropical simplesmente como uma fonte de renda ou um legado familiar, mas como um organismo vivo, mantido pelo esforço e dedicação de centenas de pessoas. Uma tarde, enquanto consertava uma máquina de gelo na cozinha principal, Ricardo ouviu uma conversa entre dois cozinheiros que chamou sua atenção. Estou te dizendo que algo estranho está acontecendo, dizia um deles em voz baixa. Os pedidos de suprimentos mudaram. Estamos recebendo ingredientes de menor qualidade, mas os preços no menu continuam os mesmos. Shh, respondeu o outro, olhando nervosamente ao redor. Você não deveria falar sobre isso. Já sabe o que aconteceu com Miguel quando ele começou a fazer perguntas. Ricardo fingiu estar concentrado na máquina de gelo, mas sua mente estava processando rapidamente esta nova informação. Estariam diminuindo a qualidade dos ingredientes? E o que havia acontecido com Miguel? Antes que pudesse ouvir mais, Juliana entrou na cozinha. Os cozinheiros imediatamente mudaram de assunto, falando em voz alta sobre o menu. Do dia, Juliana olhou ao redor da cozinha, até que seus olhos pousaram em Ricardo Ricardo. Disse, corrigindo-se rapidamente. Você poderia vir comigo um momento? Preciso da sua ajuda com algo. Ricardo assentiu, limpando as mãos no uniforme, antes de seguir Juliana para fora da cozinha. Ela o levou a um corredor deserto antes de falar. Como você está lidando com tudo? Perguntou em voz baixa, a preocupação evidente em seu rosto. Estou bem, respondeu Ricardo, surpreso com a pergunta. É diferente, mas estou aprendendo muito. Juliana assentiu, mas sua expressão continuava séria. Escute, Ricardo. Sei que provavelmente você notou coisas incomuns acontecendo no resort. Ricardo se tensionou. Será que Juliana sabia o que ele havia ouvido na cozinha? Só quero que você saiba, continuou Juliana, que seu pai confiava em mim. Ele me pediu para vigiá-lo, para ajudá-lo se precisasse. Se você ver ou ouvir algo que o preocupe, pode vir a mim, entende? Ricardo assentiu lentamente, processando as palavras de Juliana. Obrigado, disse finalmente. Vou me lembrar disso. Juliana lhe deu um pequeno sorriso antes de se afastar, deixando Ricardo com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir no pequeno quarto que compartilhava com outros 2 funcionários da manutenção, Ricardo não conseguia parar de pensar em tudo o que havia descoberto. Os ingredientes de menor qualidade,
a conversa suspeita de Marcelo que havia presenciado, as palavras enigmáticas de Juliana. Ele percebeu que o paraíso tropical escondia mais segredos do que havia imaginado. E ele, como Ricardo, estava em uma posição única para descobri-los. Enquanto adormecia, Ricardo tomou uma decisão. Não apenas iria trabalhar duro e aprender sobre o funcionamento do resort, iria investigar, descobrir o que realmente estava acontecendo no legado de seu pai. O que ele não sabia era que esta decisão o levaria por um caminho cheio de perigos, segredos e talvez até mesmo amor. O verdadeiro desafio de Rodrigo Almeida estava prestes a começar. O sol mal começava a se erguer no horizonte quando Ricardo já estava de pé, preparando-se para outro dia de trabalho no Resort Paraíso Tropical. Haviam-se passado quase 2 meses desde que começou sua nova vida como funcionário de manutenção, e cada dia trazia novos desafios e descobertas. Enquanto vestia o uniforme, Ricardo repassava mentalmente seu plano para o dia. Além de suas tarefas habituais, estava determinado a investigar mais a fundo as irregularidades que havia notado no resort. As palavras de Juliana continuavam ecoando em sua mente. Se você ver ou ouvir algo que o preocupe, pode vir a mim. Mas Ricardo não tinha certeza se podia confiar plenamente nela ou em qualquer outra pessoa. Ao sair do quarto, que compartilhava com outros funcionários, cruzou com Fernanda no corredor. Ela sorriu para ele e Ricardo sentiu seu coração dar um salto. "Bom dia, madrugador." Ela o cumprimentou. "Pronto para outro dia no paraíso?" Ricardo riu. "Tão pronto quanto se pode estar para limpar piscinas e consertar ares condicionados. E você? Pronta para servir caipirinhas a turistas mal-humorados?" Fernanda fez uma careta cômica. "Oh, mal posso esperar, especialmente porque hoje tenho prova depois do turno. Nada como estudar contabilidade avançada com cheiro de protetor solar, não é?" "Ei, você está se saindo muito bem", disse Ricardo, seu tom ficando mais sério. "Admiro muito sua dedicação, Fernanda." Sério. Por um momento, ambos ficaram em silêncio, olhando-se nos olhos. Ricardo sentiu o impulso de dizer algo mais, de expressar os sentimentos que vinham crescendo dentro dele nas últimas semanas. Mas antes que pudesse fazê-lo, o walkie-talkie em seu cinto ganhou vida. "Ricardo, precisamos de você na suíte presidencial. Há um problema com a banheira de hidromassagem." Ressoou a voz de Antônio Ricardo. Suspirou. "O dever chama boa sorte na sua prova, Fernanda. Tenho certeza de que você vai se sair muito bem." "Obrigada, Ricardo", respondeu ela com um sorriso. "Tome cuidado com essa banheira. Não vai querer acabar como uma uva passa enrugada." Com uma última risada compartilhada, ambos se separaram para começar seus respectivos dias de trabalho. A suíte presidencial era um mundo à parte do resto do resort. Enquanto caminhava pelos corredores luxuosamente decorados, Ricardo não pôde evitar sentir uma pontada de nostalgia por sua antiga vida. Há apenas algumas semanas, ele teria sido o hóspede em uma suíte como esta, não o homem da manutenção chamado para consertar a banheira de hidromassagem. Ao entrar na suíte, Ricardo se surpreendeu ao ver Marcelo Santos, o gerente-geral, falando em voz baixa com um homem que não reconheceu. O desconhecido era alto e magro, com um terno impecável que gritava "Dinheiro velho". Quando notaram a presença de Ricardo, ambos os homens se calaram abruptamente. "Ah, o pessoal da manutenção", disse Marcelo, com um tom condescendente que fez Ricardo ter que reprimir uma careta. "A banheira de hidromassagem não está funcionando corretamente. Conserte-a rápido e em silêncio. Não queremos incomodar nosso distinto hóspede." O homem do terno olhou para Ricardo com uma mistura de desdém e tédio antes de se voltar para Marcelo. "Certifique-se de que isso seja resolvido rapidamente, Santos. E lembre-se de nossa conversa. As coisas devem prosseguir conforme o planejado." Com essas palavras enigmáticas, o homem saiu da suíte, deixando Ricardo e Marcelo sozinhos. Por um momento, Marcelo pareceu esquecer a presença de Ricardo, seu rosto uma máscara de preocupação e cálculo. Então, como se colocasse uma máscara,
sua expressão voltou à sua habitual frieza profissional. E então, disparou Marcelo, o que você está esperando? Conserte a banheira e saia daqui. Ricardo assentiu em silêncio e se dirigiu ao banheiro principal. Enquanto trabalhava na banheira de hidromassagem, sua mente girava. Quem era aquele homem? E o que era que deveria prosseguir conforme o planejado? Cada dia parecia trazer mais perguntas do que respostas. Depois de uma hora de trabalho, Ricardo conseguiu consertar a banheira. Quando saiu do banheiro, surpreendeu-se ao encontrar a suíte vazia. Marcelo havia ido embora, provavelmente para atender outros assuntos do resort. Mas algo chamou a atenção de Ricardo. Um envelope manila que sobressaía ligeiramente da borda de uma gaveta entreaberta da escrivaninha. Ricardo sabia que não deveria bisbilhotar. Era uma invasão de privacidade, e se fosse pego, poderia custar-lhe seu emprego e arruinar toda a operação. Mas a curiosidade e a necessidade de entender o que estava acontecendo no resort de seu pai foram mais fortes. Com o coração batendo rapidamente, Ricardo se aproximou da escrivaninha e puxou o envelope, abriu-o com cuidado e extraiu vários documentos. Eram contratos e demonstrações financeiras, cheios de números e termos legais que ele não entendia completamente. Mas mesmo com seu conhecimento limitado, pôde ver que algo não batia. Havia discrepâncias nos números, transferências para contas offshore e menções a investimentos especiais que não pareciam ter nada a ver com o funcionamento normal do resort. De repente, Ricardo ouviu vozes se aproximando pelo corredor. Em pânico, enfiou os documentos de volta no envelope e o colocou na gaveta, tentando deixá-lo exatamente como o havia encontrado. Então, agarrou sua caixa de ferramentas e saiu rapidamente da suíte, passando por um grupo de hóspedes que entravam justo quando ele saía. Com o coração ainda acelerado, Ricardo se dirigiu aos quartos de manutenção. Precisava de um momento para processar o que acabara de ver. Estava claro que algo turvo estava acontecendo no paraíso tropical, algo que ia além de simples cortes na qualidade dos ingredientes ou mudanças nos contratos de fornecedores. Enquanto caminhava, absorto em seus pensamentos, quase colidiu com Juliana, que vinha na direção oposta. Ricardo, disse ela surpresa. Eu estava procurando por você. Tem um momento? Ricardo assentiu, tentando ocultar sua agitação. Juliana o levou a um pequeno escritório vazio e fechou a porta atrás deles. Está tudo bem? Perguntou Juliana, sua voz cheia de preocupação. Você parece alterado. Por um momento, Ricardo considerou contar a Juliana tudo o que havia visto e ouvido, mas algo o deteve. Embora Juliana tivesse sido uma figura de confiança em sua vida durante anos, agora não tinha certeza em quem podia realmente confiar. Estou bem, mentiu Ricardo. Só um pouco cansado. A banheira de hidromassagem da suíte presidencial deu mais problemas do que eu esperava. Juliana o olhou fixamente por um momento, como se pudesse ver através de sua mentira. Então suspirou. Ricardo, sei que as coisas têm sido difíceis para você nesses últimos meses, e sei que você tem notado coisas incomuns no resort. Juliana fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Só quero que você saiba que estou aqui para você. Se precisar conversar ou se descobrir algo que o preocupe, pode vir a mim. Seu pai confiava em mim, e espero que você também possa confiar. Ricardo sentiu uma pontada de culpa por não confiar plenamente em Juliana, mas seu instinto lhe dizia que devia ser cauteloso. Obrigado, Juliana, disse finalmente. Eu aprecio isso, e se houver algo que eu precise discutir, te avisarei. Juliana assentiu, embora Ricardo pudesse ver um lampejo de decepção em seus olhos. Bem, só tenha cuidado, certo? E lembre-se, você não está sozinho nisso. Com essas palavras enigmáticas, Juliana saiu do escritório, deixando Ricardo com ainda mais perguntas do que antes. O resto do dia passou como uma névoa para Ricardo. Ele realizou suas tarefas de maneira automática, sua mente constantemente voltando aos documentos que havia visto na suíte presidencial e às palavras de Juliana. Sabia que estava à beira de descobrir algo grande,
Algo que poderia mudar tudo o que acreditava saber sobre o resort de seu pai e as pessoas ao seu redor. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Ricardo tomou uma decisão. Não podia continuar sendo um observador passivo. Precisava investigar mais a fundo, descobrir a verdade por trás dos segredos do paraíso tropical. Mas também sabia que teria que ser cauteloso. Se realmente houvesse uma conspiração em andamento, qualquer passo em falso poderia ser perigoso. Enquanto adormecia, a imagem de Fernanda apareceu em sua mente. Ele se perguntou o que ela pensaria se soubesse a verdade sobre quem ele realmente era. Ela o veria de maneira diferente. Entenderia por que ele havia mantido sua verdadeira identidade em segredo? Com esses pensamentos girando em sua cabeça, Ricardo mergulhou em um sono intranquilo, sem saber que os dias vindouros trariam desafios e revelações que testariam não apenas sua determinação, mas também seu coração. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma nova resolução. Iria chegar ao fundo do que estava acontecendo no paraíso tropical. Não importavam os riscos, mas sabia que precisaria de ajuda, alguém em quem pudesse confiar plenamente. Enquanto realizava suas tarefas matinais, Ricardo manteve um olho atento a Fernanda. Encontrou-a durante o intervalo para o almoço, sentada sozinha em uma mesa da cafeteria dos funcionários, com o nariz enfiado em um livro de contabilidade. "Posso me juntar a você?" perguntou Ricardo, bandeja em mãos. Fernanda levantou o olhar e sorriu, aquele gesto caloroso que sempre fazia o coração de Ricardo pular. Uma batida. "Claro que sim. É sempre um prazer ter companhia que não me peça para explicar a diferença entre débito e crédito." Ricardo riu, enquanto se sentava. "Bem, não posso prometer que não vou te perguntar isso em algum momento. Meu conhecimento de contabilidade é bastante limitado." "Ah, qual é?" brincou Fernanda. "Tenho certeza de que um cara esperto como você poderia aprender rapidamente se quisesse." Por um momento, Ricardo considerou contar tudo a Fernanda naquele mesmo instante, mas sabia que não era o lugar nem o momento adequado. Em vez disso, decidiu sondar o terreno. "Fernanda", começou, baixando a voz. "Você notou algo estranho ultimamente no resort? Algo que tenha parecido fora do lugar?" O sorriso de Fernanda desapareceu, substituído por uma expressão de preocupação. "Por que você pergunta?" respondeu ela, também baixando a voz. Ricardo olhou ao redor para se certificar de que ninguém os estava ouvindo. Ouvi algumas coisas, vi outras. "Acho que algo não está certo aqui, mas não tenho certeza do que." Fernanda pareceu hesitar por um momento, antes de se inclinar mais perto. "Agora que você menciona, notei algumas discrepâncias nos registros financeiros que tenho estudado para minha aula de contabilidade avançada. No início, pensei que fosse um erro meu, mas quanto mais olho, mais me convenço de que algo não está certo." O coração de Ricardo batia forte. Aqui estava a confirmação de que precisava de que não estava imaginando coisas. "Fernanda", disse Ricardo, sua voz mal passando de um sussurro. "Acho que precisamos conversar mais sobre isso, mas não aqui. Poderíamos nos encontrar depois do trabalho? Em algum lugar privado?" Fernanda o olhou fixamente por um momento, como se estivesse avaliando se podia confiar nele. Finalmente assentiu. "Há uma pequena enseada ao sul da praia principal. Quase ninguém vai lá. Podemos nos encontrar lá ao pôr do sol." "Perfeito", disse Ricardo, sentindo uma mistura de alívio e antecipação. "Te vejo lá." Nesse exato momento, Marcelo Santos entrou na cafeteria. Seus olhos pousaram brevemente em Ricardo e Fernanda, uma expressão de suspeita cruzando seu rosto antes que ele se dirigisse à linha de serviço. Ricardo e Fernanda trocaram um olhar significativo antes de voltar a seus almoços e conversas triviais. Mas ambos sabiam que naquela noite, naquela enseada solitária, tudo poderia mudar. O resto do dia passou em uma névoa de antecipação para Ricardo. Ele realizou suas tarefas mecanicamente, sua mente ocupada com o que poderia descobrir naquela noite. Quando finalmente chegou o pôr do sol, ele se esgueirou do resort e se dirigiu à enseada que Fernanda havia mencionado.
Encontrou-a lá, sentada em uma rocha, olhando para o mar. A luz do sol poente banhava seu rosto em tons dourados, e por um momento, Ricardo ficou sem fôlego diante de sua beleza Fernanda. Chamou suavemente enquanto se aproximava. Ela se virou e sorriu para ele, embora Ricardo pudesse ver a tensão em seus olhos. "Oh, Ricardo, fico feliz que você tenha vindo." Ricardo se sentou ao lado dela na rocha, seus ombros quase se tocando. Por um momento, ambos ficaram em silêncio, observando as ondas quebrarem na margem. "Então", disse Fernanda finalmente, "o que está realmente acontecendo, Ricardo? Porque tenho a sensação de que você sabe mais do que diz." Ricardo respirou fundo. Este era o momento. Sabia que, uma vez que começasse a falar, não haveria volta. "Fernanda", começou, virando-se para olhá-la diretamente nos olhos. "Antes que eu te diga mais alguma coisa, preciso que você saiba que confio em você. O que estou prestes a te contar pode mudar tudo, e preciso saber que posso contar com você." Fernanda o olhou fixamente, sua expressão uma mistura de curiosidade e preocupação. "Ricardo, você está me assustando um pouco, mas sim, pode confiar. Em mim, seja lá o que estiver acontecendo, estou aqui para ajudar." Ricardo respirou fundo. Era agora ou nunca. "Meu nome não é Ricardo", disse finalmente. "Sou Rodrigo Almeida, o filho de Alberto Almeida, o dono do resort." Fernanda ficou boquiaberta, seus olhos se arregalando de surpresa e incredulidade. "O quê? Mas como? Por quê?" Rodrigo procedeu a contar-lhe tudo. A morte de seu pai, o testamento, a condição de trabalhar 6 meses no resort sob uma identidade falsa. Enquanto falava, viu uma série de emoções passar pelo rosto de Fernanda. Surpresa, confusão e, finalmente, compreensão. "Então, todo esse tempo", murmurou Fernanda quando Rodrigo terminou sua explicação. "Sinto muito por ter te enganado", disse Rodrigo. "Sinceramente, nunca foi minha intenção magoar ninguém, especialmente você, mas eu precisava manter meu disfarce." Fernanda ficou em silêncio por um momento, processando toda a informação. Finalmente, olhou para Rodrigo com uma nova determinação em seus olhos. "Tudo bem, Rick Carlos não, Rodrigo", disse, corrigindo-se. "Entendo por que você fez isso. E agora entendo por que você estava tão interessado nas irregularidades do resort. O que você descobriu?" Rodrigo sentiu uma onda de alívio ao ver que Fernanda não o rejeitava. Contou a ela sobre os documentos que havia visto na suíte presidencial, as conversas suspeitas que havia ouvido e suas suspeitas sobre Marcelo Santos. "Acho que alguém está desviando fundos do resort", concluiu Rodrigo. "E suspeito que Marcelo está envolvido de alguma forma, mas preciso de provas concretas antes de poder fazer algo a respeito." Fernanda assentiu, sua mente de contadora já trabalhando nas implicações. "As discrepâncias que notei nos registros financeiros, tudo faz sentido. Agora, Rodrigo, acho que posso ajudar você a seguir o rastro do dinheiro. Se trabalharmos juntos, poderíamos descobrir o que está realmente acontecendo." Rodrigo sentiu uma onda de gratidão e afeto por Fernanda. "Você faria isso? Sei que é pedir muito e pode ser perigoso." "Claro que farei", interrompeu Fernanda com firmeza. "Este resort dá emprego a centenas de pessoas. Se alguém está roubando ou fazendo algo ilegal, precisamos detê-los. Além disso", acrescentou com um pequeno sorriso, "sempre quis ser uma espécie de detetive contábil." Rodrigo não pôde evitar sorrir diante de seu entusiasmo. "Obrigado, Fernanda. Você não sabe o quanto seu apoio significa para mim." Por um momento, eles se olharam nos olhos e Rodrigo sentiu que algo mudava entre eles. Ele já não era apenas Ricardo, o cara da manutenção, mas Rodrigo Almeida, com todo o peso e a responsabilidade que isso acarretava. Mas nos olhos de Fernanda, viu que isso não importava. Ela o via pelo que ele realmente era. Justo quando parecia que o momento poderia levar a algo mais, um ruído nos arbustos próximos os sobressaltou. Ambos se levantaram de um salto, olhando ao redor com alarme. "O que foi isso?" sussurrou Fernanda. "Não sei", respondeu Rodrigo em voz baixa.
Mas acho melhor irmos embora. Não podemos nos arriscar a que alguém nos tenha seguido. Rapidamente, abandonaram a enseada e retornaram ao resort por caminhos separados, concordando em se encontrar no dia seguinte para começar sua investigação a sério naquela noite. Enquanto Rodrigo se preparava para dormir em seu pequeno quarto de funcionários, sua mente girava com tudo o que havia acontecido. Ele havia revelado sua verdadeira identidade a Fernanda, e ela não só o havia aceitado, como também se oferecera para ajudá-lo. Sentiu uma mistura de emoção e medo diante do que viria a seguir. Mas também havia uma nova preocupação. O ruído nos arbustos teria sido apenas um animal ou alguém os estava espionando. A ideia de que seu segredo pudesse ter sido descoberto o encheu de inquietação. Enquanto adormecia, Rodrigo não podia saber que os eventos do dia seguinte testariam não apenas sua determinação, mas também seu crescente relacionamento com Fernanda. A manhã seguinte amanheceu nublada, como se o céu refletisse a tensão que Rodrigo sentia. Ele se vestiu rapidamente com seu uniforme de manutenção, mais consciente do que nunca de seu papel como Ricardo. Cada interação, cada olhar, agora parecia carregado de um novo significado. Durante o café da manhã na cafeteria dos funcionários, Rodrigo procurou Fernanda com o olhar. Encontrou-a sentada com um grupo de garçonetes, rindo e conversando como se nada tivesse mudado. Mas quando seus olhos se encontraram brevemente, Rodrigo pôde ver a cumplicidade em seu olhar. Eles tinham um segredo compartilhado agora, um vínculo que ia além de seus papéis no resort. Justo quando Rodrigo estava prestes a se aproximar de Fernanda para combinar um momento para se reunirem, Marcelo Santos entrou na cafeteria. O gerente-geral parecia mais tenso do que o habitual, seus olhos esquadrinhando a sala, como se procurasse algo ou alguém. O olhar de Marcelo pousou em Rodrigo e, por um momento, pareceu estudá-lo com uma intensidade inquietante. Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Será que Marcelo suspeitava de algo? Antes que pudesse pensar mais nisso, Antônio, o chefe de manutenção, aproximou-se de Rodrigo. "Ricardo, preciso que você venha comigo", disse Antônio, seu tom inusualmente sério. "O Sr. Santos quer vê-lo em seu escritório agora." Rodrigo sentiu um nó se formar em seu estômago. Por que Marcelo queria vê-lo? Teria descoberto sua verdadeira identidade? Enquanto seguia Antônio para fora da cafeteria, Rodrigo lançou um último olhar para Fernanda. Ela o observava com preocupação, e Rodrigo teve que resistir ao impulso de correr até ela e contar o que estava acontecendo. O caminho até o escritório de Marcelo pareceu interminável. Rodrigo repassou mentalmente cada interação que teve nos últimos dias, tentando lembrar se havia cometido algum erro que pudesse ter revelado seu segredo. Finalmente chegaram à imponente porta do escritório de Marcelo Antônio, bateu e, após ouvir um breve "entre" vindo do interior, abriu a porta. "Aqui está o Ricardo, senhor." "Santos", disse Antônio. "Obrigado, Antônio, pode se retirar", respondeu Marcelo sem levantar os olhos dos papéis em sua mesa. Antônio assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si e deixando Rodrigo sozinho com Marcelo. Por um momento, o silêncio preencheu a sala. Marcelo continuou revisando seus papéis como se Rodrigo não estivesse ali. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Marcelo levantou o olhar. "Ricardo", disse, sua voz fria e calculista, "tenho observado você." Rodrigo sentiu seu coração parar por um momento. Tentou manter uma expressão neutra enquanto respondia. "Senhor." Marcelo recostou-se em sua cadeira, seus olhos fixos em Rodrigo. "Você tem feito um bom trabalho. Eficiente, discreto. O tipo de funcionário que valorizamos aqui no paraíso tropical." Rodrigo sentiu uma mistura de alívio e confusão. Isso era realmente só sobre seu desempenho no trabalho? "Obrigado, senhor", respondeu Rodrigo, tentando soar agradecido, mas não excessivamente empolgado. "No entanto", continuou Marcelo, seu tom se tornando mais afiado, "também notei que você parece ter uma curiosidade incomum por assuntos que estão fora da sua área de responsabilidade." O alívio que Rodrigo havia sentido evaporou-se instantaneamente. Marcelo o estava observando,
e não apenas seu trabalho. Não sei a que o senhor se refere, disse Rodrigo, lutando para manter a calma. Marcelo inclinou-se para a frente, seus olhos nunca deixando os de Rodrigo. Deixe-me ser claro, Ricardo, o paraíso tropical é como uma grande família, e em uma família, cada membro tem seu lugar e suas responsabilidades. Não gostamos quando alguém sai do seu lugar. A ameaça implícita nas palavras de Marcelo era clara. Rodrigo sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas se manteve. Firme, entendo, senhor, respondeu. Estou aqui apenas para fazer meu trabalho da melhor maneira possível. Marcelo o estudou por mais um momento antes de assentir lentamente. Bem, fico feliz que nos entendamos. Pode se retirar. Rodrigo saiu do escritório com as pernas trêmulas. Estava claro que Marcelo suspeitava de algo, embora talvez não soubesse exatamente o que. A situação estava se tornando mais perigosa do que ele havia antecipado. Enquanto caminhava de volta para suas tarefas, Rodrigo viu Fernanda no corredor. Ela o olhou com preocupação, claramente querendo saber o que havia acontecido. Rodrigo negou sutilmente com a cabeça, indicando que não era seguro falar ali. Mais tarde, naquele dia, durante seu intervalo, Rodrigo conseguiu encontrar-se com Fernanda, em um canto tranquilo dos jardins do resort. O que aconteceu? Perguntou Fernanda em voz baixa. A preocupação. Evidente em sua voz, Marcelo suspeita de algo. Rodrigo contou-lhe rapidamente sobre a estranha conversa no escritório de Marcelo. Não acho que ele saiba quem eu realmente sou, concluiu, mas definitivamente suspeita que estou investigando algo. Fernanda franziu a testa. Isso é perigoso, Rodrigo. Talvez devêssemos parar. Não, interrompeu Rodrigo com firmeza. Não podemos parar agora. Se Marcelo está envolvido em algo ilegal, precisamos descobrir. Pelo bem do resort, pelo legado do meu pai. Fernanda o olhou por um momento antes de assentir lentamente. Você tem razão, mas temos que ser mais cuidadosos. Não podemos deixar que Marcelo nos pegue. Concordo, disse Rodrigo. Temos que acelerar nossa investigação. Fernanda, você acha que poderia acessar mais registros financeiros? Precisamos de provas concretas. Posso tentar, respondeu Fernanda. Há alguns arquivos no escritório de contabilidade que poderiam ser úteis, mas não será fácil acessá-los sem levantar suspeitas. Deixe-me pensar em um plano, disse Rodrigo. Enquanto isso, haja normalmente. Não queremos que Marcelo suspeite de você também. Justo quando estavam prestes a se separar, Rodrigo pegou a mão de Fernanda. Tenha cuidado, está bem? Se algo acontecesse com você por minha culpa, Fernanda deu um aperto reconfortante em sua mão. Vou ficar bem. Estamos nisso juntos, lembra? Com um último olhar de cumplicidade, eles se separaram e voltaram aos seus respectivos trabalhos. Naquela noite, enquanto Rodrigo estava deitado em sua cama, sua mente girava com planos e preocupações. A conversa com Marcelo o havia abalado mais do que queria admitir. Sabia que estavam jogando um jogo perigoso, mas também sabia que não podia parar agora. Enquanto adormecia, Rodrigo não podia. Saber que os eventos do dia seguinte testariam não apenas sua coragem, mas também seu crescente relacionamento com Fernanda. O mistério do paraíso tropical estava prestes a se tornar muito mais complicado e perigoso. A manhã seguinte amanheceu com uma tensão palpável no ar do Resort Paraíso Tropical. Rodrigo, ainda sob sua identidade de Ricardo, acordou antes do amanhecer, sua mente já trabalhando nos detalhes do plano que havia elaborado durante a noite. Enquanto se vestia com seu uniforme de manutenção, repassou mentalmente cada passo. Sabia que o que estava prestes a fazer era arriscado, mas também sabia que não tinha outra escolha se quisesse descobrir a verdade sobre o que estava acontecendo no resort de seu pai. Ao sair de seu quarto, encontrou-se cara a cara com Roberto, o contador-chefe. O homem parecia nervoso, seus olhos se movendo rapidamente de um lado para o outro do corredor. Bom dia, Roberto, cumprimentou Rodrigo, tentando manter um tom casual. Roberto se sobressaltou, como se não tivesse notado a presença de Rodrigo até aquele momento. Oh, bom dia, Ricardo, não é? Rodrigo assentiu, notando o suor que brilhava na testa de Roberto. Está tudo bem? Você parece um pouco agitado. Eu? Não.
Estou bem, respondeu Roberto rapidamente, sua voz um pouco mais aguda que o normal. Só muito trabalho. Sabe como é, os números não se fecham sozinhos. Com uma risada nervosa, Roberto se afastou rapidamente, deixando Rodrigo com uma sensação de inquietação. Essa breve interação só reforçou a convicção de Rodrigo de que algo definitivamente estava errado no paraíso tropical. Com renovada determinação, dirigiu-se à cafeteria dos funcionários para seu café da manhã e para colocar em ação a primeira fase de seu plano na cafeteria. Rodrigo procurou Fernanda com o olhar. Encontrou-a sentada sozinha em uma mesa no canto, aparentemente absorta em um livro de contabilidade. Mas quando Rodrigo se aproximou, pôde ver a tensão em seus ombros e a forma como seus olhos não se moviam pela página Bom Dia, disse Rodrigo em voz baixa, enquanto se sentava em frente a ela. Fernanda levantou o olhar, um pequeno sorriso se formando em seus lábios ao ver Rodrigo. Bom dia, Rick Rodrigo, respondeu, corrigindo-se rapidamente e baixando ainda mais a voz. Está pronta? Perguntou Rodrigo, sua voz mal audível, sobre o murmúrio das conversas ao redor. Fernanda assentiu, fechando seu livro. Tão pronta quanto posso estar para cometer um possível crime corporativo, respondeu com uma risada nervosa. Rodrigo estendeu sua mão sobre a mesa, cobrindo brevemente a de Fernanda. Lembre-se, se em algum momento você sentir que é arriscado demais, pode desistir. Não quero colocá-la em perigo. Os olhos de Fernanda se suavizaram com o gesto. Estamos nisso juntos, Rodrigo. Não vou recuar agora. Nesse exato momento, Marcelo Santos entrou na cafeteria, seu olhar afiado percorrendo a sala antes de pousar em Rodrigo e Fernanda. Por um momento, Rodrigo temeu que Marcelo se aproximasse deles, mas o gerente-geral simplesmente estreitou os olhos antes de se dirigir à fila do buffet. É hora, murmurou Rodrigo. Lembre-se do plano. Eu criarei uma distração na ala leste do resort. Isso deve manter ocupada a maioria do pessoal de segurança. Você terá aproximadamente 15 minutos para entrar no escritório de contabilidade e obter os arquivos de que precisamos. Fernanda assentiu, sua expressão uma mistura de determinação e nervosismo. Tenha cuidado, Rodrigo, e boa sorte. Com um último olhar de cumplicidade, ambos se levantaram e se dirigiram às suas respectivas posições, cientes de que os próximos minutos poderiam mudar tudo. Rodrigo se dirigiu para a ala leste do resort, seu coração batendo forte no peito. Ele sabia que o que estava prestes a fazer colocaria em risco sua cobertura, mas era um risco que estava disposto a correr. Ao chegar ao corredor principal da ala leste, Rodrigo respirou fundo e se preparou. Então, com um movimento rápido, ativou o alarme de incêndio. O efeito foi imediato. As sirenes começaram a soar por todo o resort, e em questão de segundos, o corredor se encheu de hóspedes confusos e funcionários apressados. Rodrigo começou a dirigir as pessoas para as saídas de emergência, interpretando perfeitamente seu papel de funcionário responsável. Por favor, mantenham a calma e dirijam-se às saídas, gritava Rodrigo sobre o barulho dos alarmes. É apenas uma precaução, mas precisamos que todos evacuem o prédio. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Rodrigo não podia deixar de pensar em Fernanda. Esperava que a distração fosse suficiente para dar a ela o tempo que precisava para acessar os arquivos de contabilidade. No outro extremo do resort, Fernanda aproveitou a confusão para se esgueirar no escritório de contabilidade. Com mãos trêmulas, começou a vasculhar os arquivos, ciente de que cada segundo contava. Vamos, vamos, murmurava para si mesma, enquanto folheava rapidamente os documentos. Tem que estar por aqui. Finalmente, seus olhos pousaram em uma pasta etiquetada Investimentos Especiais. Com o coração batendo forte, Fernanda abriu a pasta e começou a examinar seu conteúdo. O que viu a deixou sem fôlego. Havia registros de transferências para contas offshore, faturas falsificadas e o que pareciam ser subornos disfarçados de despesas de consultoria. Era pior do que ela e Rodrigo haviam imaginado.
Rapidamente, Fernanda pegou seu celular e começou a tirar fotos dos documentos mais incriminadores. Estava tão concentrada em sua tarefa que não ouviu a porta se abrir atrás dela. Ora, ora, o que temos aqui? Fernanda congelou, o medo percorrendo sua espinha como um cubo de gelo. Lentamente, ela se virou para se encontrar, cara a cara com Marcelo Santos. O gerente-geral estava parado na porta, um sorriso frio em seu rosto. Fernanda, querida, não esperava encontrá-la aqui, especialmente durante uma evacuação de emergência. Fernanda tentou manter a calma, sua mente trabalhando freneticamente para encontrar uma desculpa plausível. Senhor Santos, eu estava procurando alguns arquivos que precisava para minha aula de contabilidade. Com toda a confusão, achei que seria um bom momento para poupe-me das desculpas. Interrompeu Marcelo, sua voz cortante como uma faca. Nós dois sabemos que isso não é verdade. A questão é, o que vou fazer com você agora? O medo de Fernanda se transformou em determinação. Ela não ia deixar Marcelo intimidá-la. O que está acontecendo aqui é ilegal, Sr. Santos. Você não pode se safar disso. Marcelo riu, um som sem humor que fez Fernanda estremecer. Oh, minha querida, Fernanda, você não tem ideia do que está se metendo. Isso vai muito além de você, de mim, até mesmo do resort. Ele deu um passo à frente, sua, expressão se tornando ameaçadora. Agora, você vai me dar esse celular e vamos ter uma longa conversa sobre seu futuro neste resort e talvez sobre seu futuro em geral. Fernanda recuou, suas costas batendo contra o arquivo. Ela estava encurralada e sabia disso, mas justo quando pensava que tudo estava perdido, uma voz familiar ressoou do corredor. Fernanda, você está aí, precisamos evacuar. Era Rodrigo Fernanda. Nunca ficou tão feliz em ouvir sua voz, Marcelo xingou baixinho. Isso não acabou, sibilou antes de se virar e sair rapidamente do escritório, bem quando Rodrigo aparecia na porta. Fernanda, o quê? Começou Rodrigo, mas se interrompeu ao ver a expressão de pânico no rosto de Fernanda. O que aconteceu? Marcelo, conseguiu dizer Fernanda, sua voz trêmula. Ele me pegou, Rodrigo, ele sabe que estamos investigando. Temos que sair daqui agora. Sem perder um segundo, Rodrigo pegou a mão de Fernanda e a tirou do escritório. Juntos, correram pelos corredores do resort, misturando-se aos últimos grupos de pessoas que evacuavam o prédio. Uma vez fora, na relativa segurança dos jardins do resort, Rodrigo levou Fernanda a um canto afastado, longe de ouvidos curiosos. Você está bem? Perguntou, seus olhos percorrendo o rosto de Fernanda em busca de sinais de ferimentos. Fernanda assentiu, ainda tremendo ligeiramente. Estou bem assustada, mas bem. Então, com mãos trêmulas, tirou seu celular. Rodrigo, eu consegui. Tenho provas do que está acontecendo. É pior do que pensávamos. Rodrigo pegou o celular e começou a revisar as fotos que Fernanda havia tirado. A cada imagem, sua expressão se tornava mais sombria. Isso é inacreditável, murmurou. Desvio de fundos, subornos, Fernanda. Isso poderia destruir tudo pelo que meu pai trabalhou. Eu sei, respondeu Fernanda em voz baixa. O que vamos fazer agora? Rodrigo levantou o olhar, seus olhos encontrando os de Fernanda. Naquele momento, ambos perceberam que não havia mais volta. Estavam completamente envolvidos em algo muito maior e mais perigoso do que haviam imaginado. Temos que falar com Juliana, disse Rodrigo finalmente. Ela disse que meu pai confiava nela. Talvez ela possa nos ajudar a entender o que realmente está acontecendo aqui. Fernanda assentiu, mas antes que pudesse responder, notaram Marcelo Santos caminhando em direção a eles, sua expressão uma máscara de fúria mal contida. Temos que ir, sussurrou Rodrigo urgentemente. Agora. De mãos dadas, Rodrigo e Fernanda se esgueiraram entre a multidão de hóspedes e funcionários confusos, cientes de que cada passo os levava mais fundo em um mistério que ameaçava mudar tudo. Enquanto corriam, Rodrigo não pôde evitar pensar em como tudo havia mudado em tão pouco tempo. Ele havia chegado ao resort pensando que seu maior desafio seria aprender a trabalhar como um funcionário comum. Agora se encontrava no meio de uma conspiração que ameaçava não apenas sua herança, mas possivelmente
Também sua vida e a de Fernanda. A noite havia caído sobre o resort Paraíso Tropical, envolvendo o lugar em um manto de escuridão que parecia refletir a crescente tensão que se respirava no ar. Rodrigo e Fernanda, ainda agitados pelos eventos do dia, encontravam-se escondidos em uma pequena cabana de manutenção nos limites do resort, tentando processar tudo o que havia acontecido e decidir seu próximo movimento. Não posso acreditar que Marcelo nos descobriu, sussurrou Fernanda, sua voz ainda trêmula pela adrenalina. Você acha que ele suspeita quem você realmente é? Rodrigo negou com a cabeça, passando uma mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Não acho. Se ele soubesse que sou Rodrigo Almeida, teria feito seu movimento muito antes, mas agora ele sabe que estamos investigando e isso nos coloca em perigo. Fernanda assentiu, pegando seu celular para revisar mais uma vez as fotos que havia tirado dos documentos incriminadores. Rodrigo, isso é grande. Estamos falando de milhões de reais desviados, contratos falsificados, possíveis conexões com o crime organizado. Sua voz se quebrou na última parte, a magnitude do que haviam descoberto finalmente a atingindo com toda sua força. Rodrigo se aproximou dela, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Eu sei, é avassalador, mas agora temos provas. Podemos fazer algo a respeito. Mas o quê? Perguntou Fernanda, olhando-o com uma mistura de medo e determinação nos olhos. Não podemos simplesmente ir à polícia. Se Marcelo está envolvido, quem sabe quantas pessoas mais estão? Poderíamos estar colocando nossas vidas em perigo. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, considerando suas opções. Finalmente, tomou uma decisão. Temos que falar com Juliana. Meu pai confiava nela, e neste momento, é a única pessoa em quem acredito que podemos confiar. Fernanda assentiu lentamente. Tudo bem, mas como vamos chegar até ela sem que Marcelo nos veja? Provavelmente ele tem todo o pessoal de segurança nos procurando. Tenho uma ideia, disse Rodrigo, uma faísca de sua antiga confiança brilhando em seus olhos. Mas vai exigir que confiemos completamente um no outro. Você está disposta a correr o risco comigo, Fernanda? Fernanda o olhou fixamente por um momento, e Rodrigo pôde ver a luta interna em seus olhos. Finalmente, ela pegou sua mão e a apertou firmemente. Estou com você, Rodrigo, até o fim. Com um plano em mente, Rodrigo e Fernanda saíram silenciosamente da cabana de manutenção. A noite os cobria, mas cada sombra parecia esconder uma ameaça potencial. Eles se moveram rápida e silenciosamente pelos jardins do resort, evitando as áreas iluminadas e os caminhos principais. Chegaram à parte de trás do prédio principal, onde sabiam que ficava o escritório de Juliana. Rodrigo apontou para uma janela no segundo andar. Aquela é a janela do escritório dela, sussurrou. Vou escalar e tentar entrar. Você fica aqui e vigia. Se vir alguém se aproximando, assovie como um pássaro tropical, ok? Fernanda assentiu, embora a preocupação fosse evidente em seu rosto. Tome cuidado, Rodrigo. Rodrigo lhe deu um sorriso, tranquilizador, antes de começar a escalar pela trepadeira que cobria a parede do prédio. Cada movimento era calculado, ciente de que um passo em falso poderia não apenas expô-los, mas também resultar em uma queda perigosa. Finalmente, chegou à janela de Juliana. Para sua surpresa e alívio, estava entreaberta. Com cuidado, Rodrigo a abriu mais e se esgueirou para dentro do escritório. O cômodo estava escuro, iluminado apenas pela tênue luz da lua que se filtrava pela janela. Rodrigo pegou seu celular para usar como lanterna, procurando qualquer sinal de Juliana. Juliana! Chamou em voz baixa. Você está aqui? De repente, um abajur se acendeu no canto do escritório, revelando Juliana sentada em uma poltrona, uma expressão de calma em seu rosto que contrastava fortemente com a situação. Eu estava esperando por você, Rodrigo, disse Juliana, sua voz tranquila, mas com um toque de tristeza. Sabia que eventualmente você descobriria a verdade e viria até mim. Rodrigo ficou paralisado, surpreso não apenas pela presença de Juliana, mas por suas palavras. Você sabia?
Sabia o que estava acontecendo no resort? Juliana assentiu lentamente. Sim, eu sabia. E há muito mais que você precisa saber. Ela se levantou e se aproximou de Rodrigo, seus olhos cheios de uma mistura de afeto e pesar. Mas primeiro, precisamos trazer Fernanda aqui. Não é seguro que ela fique sozinha lá fora. Rodrigo, ainda atordoado por essa revelação, assentiu mecanicamente e se aproximou da janela para fazer um sinal para Fernanda. Em questão de minutos, ela também estava no escritório, olhando com confusão entre Rodrigo e Juliana. Sentem-se, vocês dois, disse Juliana, indicando um sofá. Temos muito o que conversar e o tempo não está a nosso favor. Rodrigo e Fernanda se sentaram, suas mãos se encontrando instintivamente, buscando conforto no contato um do outro. Juliana os olhou por um momento, uma expressão de tristeza cruzando seu rosto. O que vocês estão prestes a ouvir mudará tudo o que acreditam saber sobre o paraíso tropical e sobre Alberto Almeida. Estão preparados para isso? Rodrigo e Fernanda trocaram um olhar antes de assentir. Juliana respirou fundo e começou seu relato. O paraíso tropical nem sempre foi o resort luxuoso que é hoje, começou Juliana. Há muitos anos, quando seu pai o adquiriu, Rodrigo, era pouco mais que um motel, decadente em uma praia esquecida. Mas Alberto viu o potencial, não apenas para um negócio de sucesso, mas para algo mais. Juliana fez uma pausa como se estivesse procurando as palavras certas. Seu pai era um homem com uma visão, Rodrigo. Ele queria criar não apenas um resort, mas um verdadeiro paraíso, um lugar onde as pessoas pudessem escapar de seus problemas e encontrar paz. Mas para fazer isso, ele precisava de dinheiro, muito dinheiro. Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Ele tinha a sensação de que estava prestes a descobrir algo que mudaria para sempre a imagem que tinha de seu pai. Foi então que Alberto fez um acordo, continuou Juliana. Um acordo com pessoas poderosas e perigosas. Pessoas que podiam fornecer o dinheiro que ele precisava, mas que também exigiam algo em troca. Que tipo de pessoas? Perguntou Fernanda, sua voz mal passando de um sussurro. Juliana a olhou com uma expressão grave. O tipo de pessoas com as quais você não quer estar em dívida. Vamos chamá-los de investidores não convencionais. Rodrigo sentiu um nó se formar em seu estômago. Você está dizendo que meu pai fez negócios com criminosos? Juliana assentiu lentamente. Seu pai acreditava que estava fazendo a coisa certa, Rodrigo. Ele pensava que poderia usar esse dinheiro para criar algo bonito, algo que beneficiaria muitas pessoas. E em muitos aspectos, ele conseguiu. O paraíso tropical deu emprego a centenas de pessoas, impulsionou a economia local, trouxe alegria a milhares de turistas. Mas o custo, os desvios de fundos, os contratos falsificados, interrompeu Fernanda. Tudo isso era para pagar esses investidores, não é? Sim, confirmou Juliana. Alberto conseguiu manter um equilíbrio delicado por anos. Ele usava uma parte dos lucros do resort para pagar os investidores, enquanto reinvestia o resto na melhoria do lugar e em projetos comunitários. Mas ultimamente as coisas estavam ficando mais complicadas. O que você quer dizer? Perguntou Rodrigo, temendo a resposta. Juliana suspirou profundamente. Os investidores queriam mais. Ameaçaram expor tudo se Alberto não aumentasse os pagamentos. Seu pai estava sob uma imensa pressão. Rodrigo. Acredito que isso possa ter contribuído para seu ataque cardíaco. Rodrigo se levantou de repente, incapaz de conter sua agitação. Não posso acreditar nisso. Meu pai, como ele pôde fazer algo assim? Como pôde arriscar tudo pelo que trabalhou? Como pôde nos colocar todos em perigo? Fernanda se levantou e colocou uma mão em seu braço, tentando acalmá-lo. Rodrigo, seu pai pensou que estava fazendo a coisa certa. Talvez não da maneira correta, mas suas intenções. As intenções não importam quando você está lidando com criminosos, disparou Rodrigo, embora imediatamente se arrependesse de seu tom ao ver a expressão magoada no rosto de Fernanda. Juliana se aproximou deles, sua expressão séria. Rodrigo, entendo sua raiva e sua decepção, mas agora não é hora para isso. Estamos em uma situação muito perigosa.
Com a morte de seu pai, os investidores estão impacientes. Marcelo tem tentado mantê-lo sob controle, mas está chegando ao seu limite. Espere, disse Fernanda, seus olhos se abrindo com compreensão. Marcelo está tentando proteger o resort? Juliana assentiu. À sua maneira, sim. Não aprovo seus métodos, mas ele tem feito tudo o possível para manter o equilíbrio que seu pai estabeleceu, Rodrigo. No entanto, agora que vocês descobriram a verdade, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Rodrigo passou uma mão pelo rosto, tentando processar toda essa informação. O que se supõe que façamos agora? Não podemos simplesmente ignorar tudo isso. Juliana olhou para ambos com uma expressão de determinação. Não podemos ignorar, mas também não podemos enfrentar isso sozinhos. Precisamos de ajuda, Rodrigo, e acho que sei onde podemos encontrá-la. Onde? Perguntaram Rodrigo e Fernanda em uníssono. Juliana se aproximou de sua escrivaninha e tirou um envelope selado da gaveta superior. Seu pai deixou isso para você, Rodrigo. Ele disse que só deveria te entregar se você algum dia descobrisse a verdade sobre o paraíso tropical. Com mãos trêmulas, Rodrigo pegou o envelope. Abriu-o lentamente, retirando uma carta escrita à mão. Enquanto lia, sua expressão passou da confusão ao espanto e finalmente a uma resolução firme. O que diz? Perguntou Fernanda suavemente. Rodrigo levantou os olhos da carta, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Meu pai tinha um plano de contingência, uma forma de se livrar dos investidores de uma vez por todas. Mas ele precisava que eu estivesse pronto para realizá-lo. E você está? Perguntou Juliana, sua voz cheia de esperança e preocupação, em partes iguais. Rodrigo olhou para Fernanda, depois para Juliana, e finalmente de volta para a carta em suas mãos. Não sei, admitiu. Mas sei que não posso dar as costas para isso. O paraíso tropical é mais do que apenas um resort. É o legado do meu pai. É o sustento de centenas de pessoas. Não posso deixar que caia nas mãos de criminosos. Fernanda pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dele. Você não está sozinho nisso, Rodrigo. Estou com você. Se aconteça o que acontecer. Juliana assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. E eu também, seu pai confiou em mim para ajudá-lo, e é exatamente isso que vou fazer. Rodrigo sentiu uma onda de gratidão por essas duas mulheres que estavam dispostas a arriscar tudo por ele e pelo paraíso tropical. Ele sabia que o caminho à frente seria perigoso e cheio de desafios, mas pela primeira vez, desde que toda essa loucura começou, sentiu uma faísca de esperança. Está bem, disse finalmente. Vamos fazer isso, vamos salvar o paraíso tropical e honrar o verdadeiro legado do meu pai. Enquanto os primeiros raios do amanhecer começavam a aparecer no horizonte, iluminando tenuemente o escritório de Juliana, os três começaram a planejar seu próximo movimento. Sabiam que enfrentavam inimigos poderosos e perigosos, mas também sabiam que tinham algo que seus adversários não tinham: a verdade e a determinação de fazer o que é certo. O paraíso tropical estava prestes a enfrentar sua maior tempestade, e Rodrigo, Fernanda e Juliana estavam no centro dela. Mas juntos, talvez, apenas talvez, pudessem não apenas sobreviver à tempestade, mas emergir mais fortes do outro lado. O verdadeiro teste estava apenas começando, e o destino do paraíso tropical pendia por um fio. Os primeiros raios de sol se filtravam através das cortinas do escritório de Juliana, iluminando os rostos cansados, mas determinados de Rodrigo, Fernanda e Juliana. Eles haviam passado a noite inteira planejando, discutindo e se preparando para o que estava por vir. O plano de contingência de Alberto Almeida era audacioso e arriscado, mas era sua melhor esperança para salvar o paraíso tropical. Vamos revisar o plano mais uma vez, disse Rodrigo, sua voz cansada, mas firme. Fernanda, você ficará encarregada de recolher e organizar todas as provas que temos sobre as atividades ilegais. Juliana, você coordenará com os funcionários de confiança para garantir que o resort continue funcionando normalmente enquanto executamos nosso plano. Ambas as mulheres assentiram, suas expressões uma mistura de nervosismo e determinação.
E você, Rodrigo? Perguntou Fernanda, a preocupação evidente em sua voz. Rodrigo respirou fundo antes de responder. Eu vou confrontar Marcelo e os investidores. É hora de eles saberem quem eu realmente sou e o que planejo fazer. Juliana colocou uma mão no ombro de Rodrigo. É perigoso, Rodrigo. Esses homens não vão parar diante de nada para proteger seus interesses. Eu sei, respondeu Rodrigo, seu olhar fixo na carta de seu pai. Mas meu pai acreditava que eu podia fazer isso, e eu também acredito. Além disso, tenho algo que eles não esperam. O quê? Perguntaram Fernanda e Juliana em uníssono. Rodrigo sorriu, um lampejo de sua antiga confiança brilhando em seus olhos. A verdade e a determinação de fazer o que é certo, não importa o custo. Com uma última troca de olhares, o trio se separou para colocar seu plano em ação. Fernanda se dirigiu ao escritório de contabilidade, aproveitando o caos residual do falso alarme de incêndio para acessar mais documentos sem levantar suspeitas. Juliana começou a se movimentar pelo resort, falando em voz baixa com funcionários-chave, preparando-os para o que estava por vir, sem revelar demais. Rodrigo, por sua vez, dirigiu-se diretamente à suíte presidencial. Ele sabia que Marcelo estaria lá, provavelmente tentando acalmar os investidores depois dos eventos do dia anterior. Era hora de enfrentar a verdade cara a cara. Enquanto caminhava pelos corredores luxuosos do resort, Rodrigo sentia como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Cada detalhe, desde os tapetes luxuosos até os elegantes lustres, lembrava-o do sonho de seu pai. Um sonho que havia sido corrompido pela ganância e pelo medo, mas um sonho que ainda podia ser salvo. Ao chegar à porta da suíte presidencial, Rodrigo respirou fundo e bateu com firmeza. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, a porta se abriu, revelando um Marcelo Santos, visivelmente surpreso. Ricardo, que diabos você está fazendo aqui? Disparou Marcelo, seu rosto uma máscara de irritação e confusão. Rodrigo o encarou diretamente nos olhos, deixando cair completamente sua fachada de funcionário da manutenção. Acho que é hora de termos uma conversa, Marcelo. Uma conversa muito séria. Antes que Marcelo pudesse responder, uma voz vinda de dentro da suíte chamou sua atenção. Quem é Santos? Não temos tempo para interrupções. Rodrigo reconheceu aquela voz. Era o homem do terno caro que ele havia visto conversando com Marcelo dias atrás. Sem esperar por um convite, Rodrigo empurrou Marcelo para o lado e entrou na suíte. O homem do terno estava sentado em uma poltrona de couro, rodeado por outros dois homens de aparência intimidadora. Todos se viraram para olhar Rodrigo com uma mistura de surpresa e aborrecimento. Senhores, disse Rodrigo, sua voz firme e clara, permitam-me me apresentar adequadamente. Meu nome é Rodrigo Almeida, filho de Alberto Almeida e legítimo herdeiro do Resort Paraíso Tropical. O silêncio que se seguiu a essa declaração foi ensurdecedor. Marcelo parecia ter perdido a capacidade de falar, enquanto os outros homens trocavam olhares de espanto e crescente raiva. O homem do terno foi o primeiro a se recuperar. Ele se levantou lentamente, sua expressão mudando de surpresa para um sorriso frio e calculista. Ora, o jovem Almeida em pessoa. Devo dizer que é uma surpresa e não uma particularmente agradável. Rodrigo manteve sua postura firme. Eu sei quem vocês são e o que têm feito com meu resort, e vim dizer que acabou. Uma risada áspera encheu a sala. Acabou? Rapaz, você não tem ideia com quem está lidando. Este resort é muito mais do que você imagina, e tem donos muito mais poderosos que você. Vocês estão enganados, respondeu Rodrigo, tirando um envelope de seu bolso. Tenho provas de todas as suas atividades ilegais, cada transação, cada suborno, cada ameaça. E se algo acontecer comigo, essas provas irão diretamente para as autoridades e para a mídia. O rosto do homem do terno se obscureceu. Você está jogando um jogo muito perigoso, garoto. Não é um jogo, replicou Rodrigo. É o meu legado e o do meu pai, e estou disposto a lutar por ele. Nesse exato momento, a porta da suíte se abriu com força. Fernanda e Juliana entraram, seguidas por um grupo de policiais.
As autoridades já estão aqui, anunciou Fernanda, sua voz tremendo ligeiramente, mas seus olhos brilhando com determinação. E eles têm todas as provas de que precisam. O caos se instaurou na suíte. Os homens tentaram fugir, mas foram rapidamente subjugados pelos policiais. Marcelo, pálido e trêmulo, foi algemado sem oferecer resistência. Em meio à comoção, Rodrigo se aproximou de Fernanda e Juliana. Conseguimos, disse, a incredulidade e o alívio evidentes em sua voz. Fernanda o abraçou com força. Você conseguiu, Rodrigo. Você salvou o paraíso tropical. Juliana, com lágrimas nos olhos, colocou uma mão no ombro de Rodrigo. Seu pai ficaria tão orgulhoso de você, enquanto os policiais levavam os detidos, Rodrigo. Olhou pela janela da suíte. O sol havia nascido completamente, banhando o resort em uma luz dourada. Era como se o próprio paraíso tropical estivesse celebrando sua libertação. Os dias e semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. A notícia do ocorrido no paraíso tropical se espalhou rapidamente, causando comoção na indústria turística, e além Rodrigo trabalhou incansavelmente para restaurar a reputação do resort, implementando novas políticas de transparência e ética empresarial. Fernanda, impressionada com sua coragem e determinação durante a crise, aceitou a oferta de Rodrigo para se tornar a nova chefe de contabilidade do resort. Juntos, formaram uma equipe formidável, combinando a visão de Rodrigo com o agudo senso financeiro de Fernanda. Juliana permaneceu como uma figura-chave na administração do resort. Sua experiência e lealdade mais valiosas do que nunca. Sob sua orientação, a equipe do Paraíso Tropical se uniu como nunca antes, trabalhando juntos para construir um futuro melhor. Um mês após os dramáticos eventos, Rodrigo organizou uma grande celebração no resort. Funcionários, hóspedes e membros da comunidade local se reuniram para o que Rodrigo chamou de o renascimento do Paraíso Tropical. De pé em um pequeno palco em frente à praia, com Fernanda e Juliana ao seu lado, Rodrigo se dirigiu à multidão. Há pouco mais de 6 meses, cheguei a este resort como Ricardo, um simples funcionário da manutenção. Pensei que vinha para aprender sobre o negócio, mas, na verdade, vim para aprender sobre a vida, a integridade e o verdadeiro significado de legado. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo os rostos atentos da plateia. O paraíso tropical sempre foi mais do que um simples negócio para o meu pai. Era um sonho, uma visão do que poderia ser. Um lugar onde as pessoas pudessem encontrar não só descanso e diversão, mas também esperança e oportunidades. Hoje, estamos recuperando esse sonho. Rodrigo pegou a mão de Fernanda, entrelaçando seus dedos com os dela. Com a ajuda de pessoas incríveis como Fernanda, Juliana e cada um de vocês, estamos construindo um novo paraíso tropical. Um lugar baseado na honestidade, na integridade e no cuidado mútuo. Um verdadeiro paraíso, não só para nossos hóspedes, mas para todos que chamam este lugar de lar. A multidão explodiu em aplausos e vivas. Rodrigo olhou para Fernanda, vendo em seus olhos o mesmo amor e determinação que sentia em seu coração. Eu te amo, ele sussurrou, baixo o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Fernanda sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Eu também te amo, ela respondeu, enquanto o sol se punha sobre o paraíso tropical, pintando o céu em tons de ouro e rosa. Rodrigo sentiu uma profunda sensação de paz e propósito. Ele sabia que o caminho pela frente não seria fácil, mas também sabia que não estaria sozinho. Com Fernanda ao seu lado, o apoio de Juliana e a lealdade de sua equipe, Rodrigo estava pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. O paraíso tropical não só havia sobrevivido à sua maior tempestade, mas emergido mais forte e mais brilhante do que nunca. E assim, enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu noturno, uma nova era começava para o paraíso tropical. Uma era de honestidade, amor e verdadeira felicidade. O sonho de Alberto Almeida vivia, mais forte do que nunca, nas mãos capazes de seu filho e nos corações de todos aqueles que chamavam o paraíso tropical de lar. Nos meses que se seguiram,
Rodrigo e Fernanda trabalharam incansavelmente para implementar mudanças significativas no resort. Eles estabeleceram um programa de bolsas de estudo para funcionários que desejassem continuar sua educação, inspirados pela própria jornada de Fernanda. Também iniciaram uma série de projetos de conservação ambiental, garantindo que o paraíso tropical não só fosse um refúgio para os hóspedes, mas também um guardião da beleza natural que o cercava. Juliana, com sua vasta experiência e conhecimento do resort, tornou-se uma mentora inestimável para o jovem casal. Ela os guiou através dos desafios da gestão diária, sempre lembrando-os de manter o equilíbrio entre os negócios e o bem-estar de seus funcionários e da comunidade local. Um ano após a grande revelação, Rodrigo decidiu dar um passo ousado. Com o apoio de Fernanda e Juliana, ele transformou o paraíso tropical em uma cooperativa, dando aos funcionários uma participação no negócio e uma voz nas decisões importantes. Esta mudança não só aumentou a moral e a produtividade, mas também solidificou a reputação do resort como um modelo de negócio ético e sustentável. Em uma tarde tranquila, Rodrigo encontrou-se sozinho na praia, observando o pôr do sol. Refletindo sobre tudo o que havia acontecido, ele sentiu uma presença familiar ao seu lado. "Pai", murmurou, virando-se para ver uma figura translúcida sorrindo para ele. A aparição de Alberto Almeida assentiu, seus olhos cheios de orgulho. "Você fez bem, meu filho. Melhor do que eu jamais poderia ter imaginado." Rodrigo sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Eu só queria fazer o que era certo, pai. Continuar seu legado, mas de uma forma que pudesse me orgulhar." Alberto sorriu. "E você conseguiu. O paraíso tropical agora é verdadeiramente o que eu sempre sonhei que fosse. Um lugar de esperança, oportunidade e alegria para todos." Antes que Rodrigo pudesse responder, a figura de seu pai começou a desvanecer. "Lembre-se, Rodrigo", disse Alberto, sua voz ecoando suavemente. "O verdadeiro paraíso não é um lugar, mas as pessoas com quem você o compartilha." Com essas palavras, a aparição desapareceu, deixando Rodrigo sozinho na praia, com lágrimas escorrendo por seu rosto e um sorriso em seus lábios. "Rodrigo?" A voz de Fernanda o chamou suavemente. Ela se aproximou entrelaçando seus dedos com os dele. "Está tudo bem?" Rodrigo se virou para ela, seus olhos brilhando com uma mistura de emoções. "Nunca estive melhor", respondeu, puxando-a para um abraço apertado. Juntos, eles ficaram ali, observando o sol mergulhar no horizonte, pintando o céu com cores vibrantes. O paraíso tropical zumbia de vida atrás deles, risos e música flutuando no ar da noite. Naquele momento, Rodrigo entendeu completamente as últimas palavras de seu pai. O verdadeiro paraíso não era o resort luxuoso, as praias de areia branca ou o mar cristalino. Era o amor que compartilhava com Fernanda, a amizade e orientação de Juliana, a lealdade de seus funcionários e a gratidão da comunidade. E assim, com o coração cheio e o espírito renovado, Rodrigo Almeida abraçou seu futuro, sabendo que, não importava os desafios que viessem, ele havia encontrado seu verdadeiro paraíso.